Olá, olá, gente! Eu me chamo Thay, estamos aqui para mais um episódio do Universo Delas e hoje a gente está com uma convidada muito especial, a nossa sexóloga Mariana Kiss. Obrigada, Thay. É um imenso prazer estar aqui. Olha, quando você fala de prazer ou quando vocês esperam prazer, de prazer, modéstia à parte, eu entendo bastante. E olha que eu tô aqui para ela tirar todas as nossas dúvidas, hein, galera? O mais legal é que quanto mais dúvidas tiram, mais dúvidas surgem. Sério? É, porque a sexualidade é um tabu, é uma caixinha de Pandora que quase ninguém toca, quase ninguém abre. Então quando você começa a abrir uma coisinha, aí vem outra, aí vem uma coisa do passado, aí vem uma coisa do futuro que você tem a curiosidade, que você sempre quis experimentar. Então, manda brasa que eu tô aqui. Então, a primeira pergunta, a gente estava batendo um bate-papo lá fora, assim, a primeira pergunta eu acho legal a gente começar é, assim, muita gente confunde sexóloga com sex shop. Muita gente confunde as duas coisas, bem como confundem sexualidade com sexo. Não é. Vamos lá. O que é uma sexóloga ou um sexólogo? É um profissional de qualquer que seja a área anteriormente estudada, que nesse atual momento estuda sexualidade, né? Tanto que a sexologia ela não é uma graduação nem uma pós-graduação. Ela é um curso de capacitação, um curso de formação. Fora isso, né, eu tenho essa capacitação, obviamente, mas eu tenho também pós-graduação como terapeuta sexual na saúde e educação, que aí pega toda essa parte de sexualidade que um sexólogo tem de conhecimento, mais a parte de ferramentas terapêuticas, né? Porque o sexólogo, ele vai te responder aquelas questões. O que é um transtorno erétil? O que é uma ejaculação precoce? Porque o primo de um amigo meu quer saber, sabe, esse tipo de coisa. Sempre o primo, né? Nunca é a pessoa, né? Como Exatamente. Já o terapeuta vai responder todas essas questões e efetivamente, né, mostrar um caminho, um processo onde, com passo a passo, ferramenta a ferramenta, aquela pessoa dê conta daquela questão. E a sex shop, que aliás temos profissionais exímias muito capacitadas em sexualidade para esse atendimento às lojas, são aquelas pessoas, né, geralmente a gente vê mais mulheres do que homens nesse tipo de empreendimento, mas que precisa ter essa capacidade, esse conhecimento em sexualidade, porque muita gente, antes de procurar o sexólogo e antes de procurar o terapeuta sexual, procura a sex shop. Agora, tem muitas sex shops que só vendem produtos como venderiam numa roupa, né? Lembrando que esses produtos íntimos, pessoal, se você dá um direcionamento errado, se você indica um produto errado, você pode piorar uma queixa sexual, você pode atrapalhar o relacionamento de um casal, né? Então é importante esse conhecimento. Vou dar um exemplo aqui. Prejudica, né? Prejudica. Eu não sei nada de produto de sex shop, tá? Nunca fui sex shop. Aí um belo dia uma aluna minha, porque eu também sou professora, me deu um produto que esquenta. E eu tenho pouquíssima lubrificação. E eu usei aquele produto e falei, caramba, que produto, né, danado, não funciona, e ele me queima, e ele me arde. E aí, dentro desse processo de ministrar esse conteúdo, né, que eu já ministrei para uma formação, e agora estou ministrando por conta própria, num curso online de capacitação em sexualidade, junto com uma ex-aluna minha, que ela sim é especialista em produtos. Aí ela virou para mim e falou assim, Mariana, o seu caso jamais poderia ser um produto que esquenta. Para você tem que ser um produto que esfria, porque o que esfria, ele estimula a sua lubrificação. O que esquenta não, ele diminui a sua lubrificação. Então, esse conhecimento em sexualidade, gente, é de extrema importância, seja para um sexólogo, seja para um sex shop, seja para um terapeuta sexual, seja para um terapeuta tântrico, porque eu também tenho todas essas formações, né? E assim, você falou que muitas pessoas confundem sexo com sexualidade. Você poderia explicar pra gente o que seria sexo e o que seria sexualidade? Vamos lá, imagina um grande bolo de casamento, sabe aqueles bem bonitos, de 8 andares. Que você ostenta. Aí lá em cima daquele bolo tem uma cerejinha. E tem 7, 8, 10 camadas de bolo. Aquelas 10 camadas de bolo é sexualidade. E aquela cerejinha é sexo. É só uma cerejinha dentro desse universo. E aí quando a gente fala em sexualidade, a gente fala sobre a maneira como a gente se enxerga, se identifica, para onde o nosso desejo sexo-afetivo se orienta, como a gente se olha no nosso espelho, né? A nossa autoestima, o nosso passado, as coisas que a gente vivenciou, o nosso papel como mulher na sociedade,
papel de mãe, papel na carreira, papel disso, papel da... Então, tudo isso envolve sexualidade. E a gente não pode tratar a cena sexual se antes a gente não descobrir, não investigar o que tem dentro dessa sexualidade. Por exemplo, eu dou muito esse exemplo em sala de aula, né? Bruna é uma mulher que faz, acontece, transa com todo mundo, mas a Bruna também é uma lutadora de jiu-jitsu e na hora do vamos ver, ela defecou no meio ali da prova. Ela entende de sexualidade ou ela entende de sexo? Eu acho que a Bruna não entende nada. Porque se ela entendesse de sexualidade, ela reconheceria o corpo dela, ela teria consciência de que o assoalho pélvico, que é essa musculatura... Aí deixa eu chamar aqui a minha ajudante de palco. Ela trouxe até uns brinquedinhos pra encerrar, adorei. Então, ela teria consciência de que esse assoalho pélvico, que é essa musculatura que envolve vagina, ânus, clitóris, bexiga, está flácida e precisa ser trabalhada para que no momento de pressão muscular ela consiga se segurar. Então não adianta você dizer que entende de sexo ou dizer que, olha, eu tenho uma liberdade sexual e eu transo com todo mundo, mas aí eu não transo com homens de pinto pequeno. Por que eu não transo com homens de pinto pequeno? Porque você não conhece a sua musculatura vaginal, porque se você conhecesse, se você praticasse o famoso pompoarismo, né, que é essa consciência corporal da sua musculatura para apertar, para chupar, para cuspir, aí tem uns exercícios que são, né? Se você tivesse essa consciência, você teria a noção de que você pode abarcar, encaixar, engolir, cuspir, estrangular qualquer tamanho de pênis, por exemplo. Sem se machucar, né? Porque muita gente reclama da questão de se machucar. Sem se machucar, dando chance aos homens de pepino pequeno. E eu vou te dizer, gente, essa história de pepino pequeno, você vai me desculpar. É mentira, né? Mas eu, como sou terapeuta tântrica também, gente, a terapia tântrica envolve, dentre todas as ferramentas, né, respiração, meditação, a massagem Lingam, que é na genitália masculina, e a Yoni, que é na genitália feminina. Os homens que me procuram com essa questão, quando eu faço a cobra subir, por quê? Porque eu estimulo, né? Olha, eu não transo com o cliente, tá? Eu não me envolvo, eu não tiro a roupa, é terapia mesmo, né? Mas como eu faço todo o processo corporal e aí eu estimulo a circulação sanguínea naquele local, eles têm a noção de que eles não são pequenos. Agora, eu não posso ignorar também esse sofrimento porque é uma questão sociocultural muito forte. Acho que você tocou num ponto muito bom. Assim, quem te procura mais? São os homens ou as mulheres? Quem tem mais dúvidas nesse quesito, sabe? Meio a meio. É meio a meio? É meio a meio. Eu atendo muitos idosos na terapêutica tântrica. Sério? Tá? Porque eu trabalho muito com foco nas disfunções sexuais. Principalmente o transtorno erétil e a ejaculação precoce, né? E na terapia sexual, quem me procura com mais dúvidas são as mulheres. Porque não se conhecem, muitas estão com 40, 50, nunca tiveram um orgasmo, aí querem saber como é que é. E se o produto, eu comprei o produto, mas o produto não funciona. Mas você comprou de uma profissional que tinha esse conhecimento em sexualidade para investigar como é que é a sua cena sexual, porque às vezes um ajuste na cena sexual já faz toda a diferença. Aí tem as questões de perfil sexual, tem um monte de coisa. E qual é o mito mais prejudicial que ainda se espalha sobre o sexo? Mito? Conta pra Olha, gente. vamos lá. De que o homem que gosta do estímulo anal é homossexual. Esse é o maior mito. Inclusive tem um vídeo meu, gente, viralizando. Bem, eu sempre falo com os amigos meus que assim, eu acho que o homem que gosta do estímulo anal, ele não é homossexual, porque o que te faz ser homossexual, na verdade, é você gostar de outro homem, não é isso? Sim, exatamente. Aí vamos lá, né? Estímulo anal é tão gostoso para o homem quanto é para a mulher. Mas Mariana, aqui no meu ninguém toca. Já experimentou? Mas você já experimentou do jeito certo, com a pessoa, com a mulher que você ama, ali te compreendendo, conectada, fazendo massagem, fazendo carinho? Então, vamos lá, vamos experimentar. Porque muitos homens me procuram no Tantra,
por conta dessa questão. E aí o que acontece, gente? Zona de estímulo, seja anal, seja peniana, seja ali ao redor da bolsa escrotal, bem como para a mulher, né, ao redor da vagina ou no corpo inteiro, não tem nada a ver com a sua orientação sexoafetiva. Mas nada. E por que que existe esse mito relacionado ao sexo anal, né, ao estímulo anal? Por quê? Grécia e Roma antigas. É uma coisa que vem lá de trás. É uma coisa que vem lá de trás. Só resumindo aqui, tá? As mulheres eram meros receptáculos de cópula para procriação. As mulheres não eram dignas de amor. E eu sempre falo, né, aquele filme 300 de Esparta, você vê aqueles homens maravilhosos, gostosos, aqueles soldados lindos, eles eram incentivados a amarem seus colegas, porque um homem apaixonado por outro defende melhor na guerra. E nessa época, a educação de homens mais velhos para os meninos até 12 anos, né, até o momento em que se cresciam os pelos, era por meio da efebia. O que era a efebia? A penetração anal do Senhor no jovem para ensiná-lo as coisas da vida. Nossa. Então isso era muito comum. Então, como era uma coisa dita como submissa, essa ideia de submissão foi levada adiante. Agora, Egito Antigo, que é um pouquinho antes de Grécia Antiga, a prática sexual mais comum entre homens e mulheres, casais homo, casais hétero, era a cópula a termo. Que aí é um bom palavreado para ensinar aqui pra vocês, né? Tá no trânsito, tá estressado? Não manda tomar naquele lugar, não. Manda tomar no atergo. Fala assim, meu filho, cópula atergo pro seu dia, viu? Cópula atergo. Eu ensino minha filha de 6 anos a falar isso. Ai, meu Deus. Ninguém sabe o que é palavrão. Adorei, não vai sair mais do meu vocabulário. Cópula atergo. Então, a gente estava falando aqui, né? Muita gente ainda tem vergonha de procurar ajuda. E a pergunta que a gente quer saber é como a gente sabe que é hora de a gente buscar uma sexóloga? Quando você vai para a hora do vamos ver e não sente nada. Ou sente dor, o que é pior ainda. Ou então quando você pensa assim, mas que nojinho de me tocar. É porque Aí esse é tá na um hora. tabu ainda, né? Assim. Tabu, Tem muitas medo, mulheres que não proibição. gostam, acham que não pode, tem aquele negócio na cabeça, né? De tipo assim, eu não posso tocar no meu próprio corpo, não acho legal. Vamos fazer o seguinte, olha o que eu falo pra elas, né? Vamos tirar esse mito da masturbação da área e falar assim, vamos fazer um treinamento do assoalho pélvico? Aí elas ficam, Vamos brincar de mapeamento sensorial amoroso? Brinca amorosamente. Vai se tocando sem o intuito de, prazer, orgasmo. Vai se tocando pra se conhecer. Opa, peraí. E aqui tem pelinhos. E aqui é gostosinho. Vai brincando, vai se tocando como se você estivesse tocando a sua pele, né? Terapeuticamente, o que eu recomendo para a mulher? Primeiro, começa pelos pés e vai subindo. Aí pula aqui, aí vai subindo. Depois de 3 semanas que você já está íntima da sua pele sensorialmente, aí você parte para a genitália. Porque aí você não vai com tanto medo, nem com tanta expectativa de, orgasmo. Opa, mapeamento sensorial, tem que ser devagar. Ou seja, dá uma enganada no cérebro. Dá uma enganada no cérebro, né? Agora 3 semanas já me tocando, então vamos para o mapeamento sensorial erótico. Vamos pegar um brinquedinho, vamos assistir alguma coisa legal, vamos ler uma literatura. Cadê aqui as literaturas interessantes aqui, ó? Uma literatura mais quente, né? Música de amor e outras sacanagens. Vamos ler uma sacanagemzinha. Aí vem a fantasia, o erotismo. Aí sim vem o prazer. Opa, realmente é gostosinho. Nunca tinha sentido isso antes. Meu marido não faz desse jeito. Então vamos conversar com o marido, vamos trazê-lo para terapia. Porque aí você conversa com ele, você vai mostrando para ele, né? Vai fazendo uma brincadeira, vai contando uma história, mostrando onde você gosta, que aí você vai inspirando ele. Com carinho, com jeitinho, porque senão o homem é aquela coisa. Onde é que você aprendeu isso? Tá pulando a cerca? Porque até já então... acha que vai aprender na rua. Aprendeu na rua. Tá traindo. Que tá traindo. Exatamente. Então vai devagar. Agora, o que pode acontecer também é a mulher gostar tanto de brincar sozinha que dispensa o marido, né? Ou então, os casais que eu atendo no Tantra, em geral, são as mulheres que querem ser massageadas.
Aí quando começa o Rola muito orgasmo, ciúme do homem. rola porque quando a mulher chega ao orgasmo daquele jeito que ele nunca viu na vida, Nossa. ele fica constrangido. Mas eu sempre aviso isso de antemão, né? Eu sempre falo, olha, os estímulos que eu fizer aqui com a sua esposa é para você aprender e fazer em casa. E não se assuste, porque ela vai ter sensações que ela realmente nunca teve. Porque eu vou tocar em partes do corpo onde ela nunca foi tocada. E pasmem, as partes dos corpos de homens e mulheres onde mais eles sentem prazer não é na genitália. É onde? Minha filha, é aqui, ó, é aqui na barriguinha. É aqui, mulher, já peguei uma mulher tendo orgasmo aqui atrás do joelho, no pezinho, no dedinho. Porque a nossa pele é o nosso maior órgão sexual. Não é, e nem isso aqui, é a nossa pele. E os casais não se exploram na pele. É porque a maioria, né, vai logo pro vamos ver, né? A maioria do homem não quer nem aquela preliminar, não quer nem aquele beijo. Spoiler. Preliminar não existe. Esquece preliminar. É, preliminar não Eu existe. tenho horror de preliminar. Sabe por Você? quê? Porque preliminar, o que é preliminar? É o que antecede ao principal. Sim. Se você chega para um homem e diz que a preliminar são 5 minutinhos ali porque a mulher precisa de 5 minutinhos para esquentar, o sexo para a mulher vai ser só aqueles 5 minutinhos. Agora, se você diz assim, meu bem, eu quero uma coisa de 3 horas de massagem antes da penetração. Porque a penetração é boa para você. Para mim é um detalhe. É gostosinho? É gostosinho. Mas é um detalhe. Não é o que a gente mais sente prazer. Porque né? o sexo para a mulher começa aqui, ó, no pezinho do ouvido, falando aquelas coisas que ela gosta de ouvir. Vem numa literatura erótica, vem num filme adulto assistido juntos, vem num nude, vem numa provocação, aí tu já vai esquentando a mulher, já vai esquentando. Se você chega em casa e faz aquela massagem dos pés à cabeça, meu irmão, ela já teve 10 orgasmos, aí ela vai te chamar pro que você quer, pro que é principal pra você. E aí isso é bom pra quem tem ejaculação precoce, né? Sério? É, porque você esquenta a mulher. Na hora do vamos ver, a mulher já vem, já te puxa, já fala, eu quero, vem aqui, cadê o pepino? Não importa se é grande, se é pequeno. Então, quem tem ejaculação Não liga se precoce... vai ser rápido, se não vai ser, né? Porque tudo que ela já queria, ela já teve, né? Exatamente. Até porque, deixa eu te explicar, 80% das mulheres não tem orgasmo via penetração. Tem orgasmo, aqui é a aula de anatomia, né? Clitóris, Estimulando o clitóris. E o tal do ponto G que também não existe. Gente, é o não ponto- existe não ponto existe G. ponto Ai, G. meu Deus, como assim não existe? A urologista Ellen O'Connor, em 1998, ela descobriu a anatomia do clitóris. Gente, clitóris é isso tudo aqui, tá? Só a cabecinha fica pra fora. Só que se você acha que é só lamber, puxar, nananã, tem mulheres que sentem aversão em vez de prazer quando você toca diretamente o Que é botãozinho. aquela pora que fica sensível, que a gente fala, tá sensível. Tá né? sensível, né? O ideal é você estimular no capuz, naquela pelezinha que envolve o clitóris, tá? Só que essa parte aqui, ela fica por dentro da pelve, né? Aí ela fica assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Parece um ETzinho, né? Fica aqui e o canal vaginal aqui. E o que a gente acha que era o ponto G, que é homenagem ao ginecologista alemão Ernest Grauenberg, que percebeu que a mulher tem uma maior sensibilidade nessa região aqui, né, que são os 2/3 mais distais da vagina. Ellen O'Connor falou assim, não existe um ponto anatômico ali diferente. O que existe é o ponto de encontro entre o corpo do clitóris, que é o clitóris aqui na parte de dentro, junto com a vagina e junto com a uretra, que é um órgão sexual sensibilíssimo. E ninguém se dá conta disso. Tem homens que se masturbam pela uretra, cadê? Tem uma prática chamada urethral play, que os homens têm um aparelhinho, né, que ficam se masturbando por aqui. Então, se o homem brinca, pega os dedinhos e faz assim, ó, nesse ponto aqui, e ele é super fácil de achar porque ele é bem atrás do osso púbico, então o homem sente aquele osso púbico. Menina, a mulher vai à loucura. E se ele vai um pouquinho mais acima, que é no ponto da deusa, que pega estimulando diretamente a uretra, rapaz, a mulher vai ao delírio. Aí não tem falta de lubrificação que não dê conta
dessa história. E aí os homens, ai, meu pepino é pequeno, o que que eu faço? Não faz nada, chupa, lambe, fala uma sacanagemzinha, leva flores, leva bombom, envolve. Ah, mas ela gosta de um negócio mais selvagem. Beleza, então combina uma cena mais selvagem. Tem aqui um repertório, né? Tem um repertório aqui de cenas selvagens, tá? Gente, e só pra deixar claro, todos os livros que ela está mostrando é dela, tá? Porque ela também é escritora. Pois é. Então, Malvada Dominatrix, onde eu falo sobre as práticas relacionadas ao BDSM, né? Que é esse universo do fetiche, das parafilias, tem tudo aqui. E você acha que esse mundo tá crescendo? Do BDSM? Tá. Você acha que tem algum motivo pra estar crescendo? Na verdade, esse mundo ele sempre foi muito grande. Só a gente que não tem conhecimento. Só a gente que não tem conhecimento. Tá crescendo na mídia, né? Digamos assim, porque as redes sociais deram um boom e deram voz a muitas pessoas, né? Porque BDSM também é terapêutico. Aí você pegou no ponto bom. Eu quero BDSM mais também é terapêutico. Por que é terapêutico? Porque, por exemplo, vamos lá, o que é BDSM, gente? É o acrônimo para bondage, que são amarrações, disciplina e dominação, que aí estão relacionadas a essa coisa de dominador, dominatrix, BD, né? S, submissão e sadismo, e N, masoquismo. E é terapêutico por quê? Vou dar um exemplo próprio aqui, né? Eu tô trazendo uma colega minha de São Paulo, que é a especialista em shibari, que amarrações, e ela também é terapeuta tântrica. Eu falei, vem pro meu podcast, que eu também tenho podcast. Ela, eu vou. Aí ela, Mari, eu vou aproveitar e vou atender uma clientela aí, uma galera aí, e eu tô precisando de uma mulher modelo para fazer uma sessão de shibari. Eu falei, eu quero. Ela, mas você é adepta? Eu falei, sim, não. Mas eu tô precisando de um momento para perder o meu controle. Eu quero ser conduzida, eu quero ser controlada. E como eu a conheço, eu tenho confiança no trabalho dela, eu sei que ela vai me colocar num ambiente são, seguro e consensual, né? Que é a tríade que move o BDSM. Eu falei, me leva, eu quero ser sua modelo. Ela, então eu vou te dar uma tântrica também. Melhor ainda, porque eu faço massagem. Tem um pacote completo. Eu faço massagem em todo mundo, mas aqui no Rio de Janeiro não tem ninguém, juro por Deus, né? Modéstia à parte. Mas não tem ninguém que faça massagem como eu faço. Inclusive, eu sempre falo para as minhas clientes, não se apaixonam não, porque eu não gosto de mulher. o negócio é bom. Falando nisso, qual foi, tipo assim, a história mais inusitada ou, tipo, a dúvida mais inusitada que você já recebeu em consultório? Nossa, dúvida mais inusitada? Nada pra mim é inusitado, tá? Agora, de vez em quando vem pessoas com questões de parafilia, de transtorno parafílico muito complexas. Pedofilia, compulsão sexual, coisas assim. Aí já não é a minha área. Aí eu mando pra coleguinha psiquiatra, né? Porque aí já faz muito... Não é mais sexóloga, não é mais da parte da sexologia, é mais da psiquiatria. Da psiquiatria, né? Aí são coisas assim mais assustadoras. Agora, coisas curiosas, mais relacionadas ao anal. Ai, meu marido de 50 anos, ele me pediu, ele é gay? Não, amiga, ele não é gay, ele só gosta. E tá tudo bem, né? Aí eu conto lá a história do Fofômeno, o Ronaldo Fofômeno é gay? Não era, mas ele gostava de uma mulher travesti. Enfim, não vou entrar nesse mérito, não. Não é gay. O homem que gosta de receber uma brincadeira anal, gente, se ele gosta de mulher, ele é heterossexual e tá tudo bem. Entendi. E sexo, você acha que conta como exercício físico? Dá pra gente cancelar a academia se nosso desempenho for bom? Ui, não, cancelar a academia não. Mas que conta como exercício físico. Já achei que eu ia diminuir meus dias de treino. Não, amiga, muito pelo contrário, pra você mandar bem ali no vai, sobe, desce, agacha, Vou ter levanta. que treinar mais pelo visto. Você tem que treinar muita perna, né? É um ótimo exercício sim, a gente perde calorias sim, é bom pro coração sim, mas o que a gente cansa de ver por aí, né? O amante morreu, infartou no motel com o amante, olha que perigo. Tem muitos casos desse mesmo, né? Fortalece o coração primeiro, filha, na academia, e depois você pula cerca, senão vai ser pego em flagrante. E você acha que tem uma diferença entre fazer amor e fazer sexo? Isso é mito. Isso é só um mito de novela? Isso é só mito de novela. Vamos lá, gente. O que é o amor? É a conexão entre duas pessoas, né? Que vai além dessa coisa de pele. Agora, sexo com amor
é para casal, é para as pessoas terem um relacionamento, né? Sexo sem amor é amizade, então tudo bem, a gente pode também brincar. Agora... Então você acredita que sexo com conexão emocional pode ser satisfatório a longo prazo, assim? Pode ser satisfatória sim. Agora, você pode ter um sexo na base da amizade muito conectado e a pessoa não querer relacionamento, né? E pode ter uma cena amorosa com seu marido que é super criativo, mega selvagem, mega fora da caixinha, mega entretenimento, né? Eu acho que os casais eles precisam ampliar esse leque de práticas, leque de posições, leque de brinquedos, leque de práticas para fomentar a relação, gente, porque ficar fazendo ali papai e mamãe uma vida inteira, não há amor que sustente, né? Que sustente essa conexão. E nossa, e a sexualidade tem um vasto caminho. Tem muita coisa que a galera não conhece por esse tabu, né? Por esse tabu. Gente, vai ter orgasmo respirando com teu marido, minha filha, eu ensino. Falando em orgasmo, tem como saber se a pessoa teve um orgasmo mesmo ou se ela só tá imitando, ensinando? Tem, olha só, pelo movimento do assoalho pélvico. E os movimentos extragenitais, por exemplo, a mulher quando treina a perninha de um jeito que não consegue parar, tá chegando lá, mamilos tumescidos, né? Respiração ofegante, taquicardia e a própria musculatura. Se o homem tá ali lambendo, fazendo e acontecendo, é uma musculatura que não tá vibrando, ela não tá sentindo nada. Ela é tipo uma atriz pornô muito... Tá ali só atuando e ensinando bem o papel dela. Só atuando e ensinando bem. Porque o homem tumesce pra fora, né? A gente vê se tá excitado ou não. A mulher, ela tumesce pra dentro. E o homem também pode botar o dedinho lá, pô, tá tumescido. A vagina esticou, porque a vagina em estado flácido tem 5, 7 centímetros. Em estado excitado, vai a 15. Então o homem bota o dedinho lá e o homem não consegue... Opa, tá mais funda a vagina? Consegue, né? Só não... Ó, aí o que eu tenho aqui pros homens pra falar sobre isso? Aqui, ó, gente. Torne-se um expert em prazer feminino. Olha a diferença, né? Pra mulher, são 600 páginas de conteúdo. Pra homem, são 80. Porque o homem tem que ser assim, meu filho faz assim. A preliminar não existe. A língua vai aqui, vai... Ó, língua pros homens, vamos lá. Linguinha, pra cima e pra baixo, você leva ela pro orgasmo. Linguinha, de um lado pro outro, você leva ela pro gozo. Na dúvida, movimentos lentos, circulares, e deixa ela pedir mais rápido, mais fraquinho, mais pressão, menos pressão, deixa ela sentir, deixa ela pedir, deixa ela pegar as perninhas, né, fazer a sua cabeça assim, ó. Por que, meu filho? Agora tem que dominar. O que? A autossegurança, a autoestima, precisa entender que tamanho não é documento. Tem mulheres que eu atendo que elas têm que fazer cauterização no colo do útero porque o pênis do marido é muito grande, machuca. Aí a titia Kiss também tem técnica para transar com pênis grande, técnica para transar com pênis pequeno, e tem que praticar pompoarismo. Não tem jeito, porque aí você abarca, mas ele tem 2 centímetros, vai estrangular os 2 centímetros. Basta você ter noção, né? Ter a sua consciência corporal, seu autoconhecimento. Então, assim, você acha que autoconhecimento não é egoísmo, é necessário? É necessário para homens e para mulheres também. Com certeza. Como é que você vai chegar pro teu pai e dizer assim, não sei, não, meu filho, eu quero isso, meu filho tá lento demais. Mas e se o homem reclamar que a mulher tá falando? Então não fala, então gesticula, então pega a cabeça dele e faz assim, faz assado, pega o dedinho dele, faz assim, faz assado, pega a mão dele, faz assim, faz assado. Agora você tem que saber onde que são os seus pontos de estímulo, né? Porque se você se condicionar somente à genitália, você vai estar perdendo um parque de diversões imenso, que é o seu corpo inteiro. Anotaram essa dica, né, meninas? Falem com o marido, namorado, cônjuge, ficante de vocês. Crush. Que prazer não é só ali. Prazer é muito mais do que a gente imagina. E eu, inclusive, estou tendo uma aula do que é, gente. Porque, assim, sério, bizarro, né? E detalhe, assim, né? Mariana, porque eu preciso me casar virgem. O que eu faço? Tem um orgasmo respirando com seu futuro marido. O que seria um orgasmo respirando? Vamos lá, gente. Preceitos do Tantra. Movimento, som e respiração.
Respiração é a grande sacada da vida. Trabalha a ansiedade, trabalha a depressão, trabalha um monte de coisas, né? Trabalha a sua fisiologia para um treino de academia, por exemplo. Agora, tem atividades de respiração e conexão que você ativa todo o seu corpo de um jeito que ambos chegam no orgasmo. Tá? Você consegue chegar no orgasmo sem tirar a roupa, só fazendo brincadeirinhas, só brincando com a imaginação dela. Você tocou num ponto na sua musiquinha que eu acho muito interessante sempre perguntar. Qual a diferença entre o gozo e o orgasmo? Vamos lá. O gozo, o que é, gente? É a ejaculação. É um movimento... Aqui. É um movimento mecânico, né, de expulsão do sêmen. Em geral, pelos homens não terem conhecimento sobre a própria sexualidade, eles condicionam esse ejacular com o sentir o prazer, que é o orgasmo. Só que se o homem também domina o assoalho pélvico, domina a respiração, domina as sensações corpóreas, ele consegue ter vários orgasmos antes da ejaculação. Essa é uma das coisas que a gente mais ensina na terapêutica tântrica. Porque para a filosofia tântrica, a ejaculação é um desperdício de energia, é um desperdício de chi. Então, quando as pessoas falam assim, o que é o sexo tântrico? É você ficar 48, 72, uma semana só tendo orgasmo, e aí a ejaculação vem lá no final. Aí vem aquela descarga elétrica que é transcendental. Né? Então, assim, dentre todas as práticas sexuais que eu conheço, a que mais nos leva a uma transcendência da consciência é o Tantra, por experiência própria, tá? Tem gente que gosta do BDSM, de sexo por entretenimento, mas pra mim o Tantra, porque ele te possibilita trabalhar a sua fisiologia sem você precisar se tocar. Às vezes você só dançando, só se movimentando, você já chega lá. Isso para uma mulher, gente, é muito libertador. Eu conheço uma menina que ela fala que ela só de esfregar as pernas assim, ela consegue gozar. Gozar não, ter um orgasmo, né? Ter um orgasmo. E aí a mulher, né? Nós mulheres não ejaculamos. Mas Mariana, quando eu tô lá na hora, vamos ver, do orgasmo sai um líquidozinho branco. É um líquidozinho branco que vem das glândulas de Skinny, mas não é ejaculação. Por quê? Porque não tem o sêmen e não tem o PSA, que é uma outra substância que contém ali no líquido que é onde entra o squirting. Vamos lá. Isso tudo, né? Porque assim, muitas mulheres nem... Se a mulher não consegue nem chegar no orgasmo, imagina no squirt, né? Desculpa, gente, mas a verdade é essa, né? Vamos lá. Aí explica um pouco pra gente como funciona, porque assim, muitas têm medo de acabar assim, fazendo xixi, né? Vamos lá, gente. A ejaculação feminina, né? Eu vou colocar entre aspas. Ela é esse líquidozinho esbranquiçado que vem de 15, 20, 30 ml. Ele é bem pouquinho, ele é bem parecido com o sêmen, realmente. Vem das glândulas de Skinny. O squirting é efetivamente esse jato de água. Que aí vem 80 ml, 100 ml. Tem mulheres que, eu fiz xixi, que nossa, eu fiquei constrangida. Né? Você cheirou? É amarelo? Cheirei, mas não tinha cheiro de urina. Então não é urina, é squirt, né? Só que esse mecanismo, segundo os estudiosos, somente 2% das mulheres em todo o planeta apresentam esse mecanismo fisiológico e não se sabe por que elas apresentam esse mecanismo fisiológico. E assim, Mariana, eu quero ter um squirting, eu consigo aprender? Não. Mas a minha pompoarista, porque a minha terapeuta tântrica, ela conseguiu. Então é porque você já tinha esse mecanismo fisiológico no seu corpo e que ela só estimulou você de um jeito como você nunca foi estimulada antes e aí você conseguiu soltar o seu squirting. Então a gente não tem mulheres que conseguem ter porque elas já têm esse mecanismo, não é porque o nosso parceiro não está conseguindo fazer a gente chegar lá, né? Não é. Agora o squirting, ele é apenas uma lubrificação a mais na sua cena. Que óbvio, quanto mais lubrificação, mais prazer. Mas significa que eu não tenho squirting, eu não posso ter orgasmo? Não. Ele não tem nada a ver com a possibilidade que você tem ou não de ter orgasmo. Né? Que isso fique bem claro. Agora, eu pego muitas mulheres assim, porque o meu marido tem nojo, ele manda me secar. Que muda de marido, amiga, desculpa.
mas muda de marido, viu? Ou então faz... Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, Amo né? muito meu marido, então faz ele seguir a titia Mariana Kiss. Aqui, ó, tem o Torne-se um Expert em livro, tem e-book e tem curso online. Se não der conta do recado, aí você troca de marido, amiga. Desculpa, porque uma vida sem prazer é uma vida, é uma Falando em tortura. maridos, e o famoso broxô, e agora? Como a gente faz, né, pra lidar com essa situação, com o ego do homem, né? Porque... Vamos lá, primeiro é preciso investigar a origem dessa broxada. Se for de cunho fisiológico, ou seja, é um homem de mais idade, é sedentário, é cardiopata, é diabético, aí tem que procurar um urologista, porque realmente é uma disfunção sexual grave para o homem, né? Porque a potência da masculinidade tá na ereção, não tem jeito, a gente não pode lutar contra isso. Agora, tem casos, principalmente de homens mais jovens, que eles conseguem ter, mas não conseguem manter. Aí a gente diz que é uma broxada, né, um transtorno erétil de cunho psicogênico. É a ansiedade, é a insegurança, ai, coitado de mim, meu pepino é pequeno, ai, mas eu tô inseguro porque essa mulher é um mulherão e é a primeira vez que eu tô saindo com ela, né? Aí nós mulheres, como a gente tem um pouco mais de empatia, a gente... Tá bom, meu amor, tudo bem, não foi a primeira vez que aconteceu comigo, a gente entende, né? E nós mulheres, a gente também precisa ter a maturidade de não foi comigo. É algo é um que problema ele da tem pessoa, né? com ele, com a ansiedade dele, que não tem nada a ver comigo, né? E aí, né, come um negocinho, bebe uma aguinha, vai assistir um filme, vai ler aqui, ó, Malvada Dominatrix, vai pegar aqui Músicas de Amor, vamos ler um conto erótico juntos, amor. Aí começa a brincadeira toda de novo, aí ele relaxa, e aí ele relaxando, ele consegue, então agora eu tô mais tranquilo, tô mais seguro. Vamos tentar de novo. Vamos tentar. Agora, meu filho, se você pegar assim, brochei, e desaparecer da vida da mulher, você vai estar perdendo uma grande oportunidade de descobrir a origem dessa brochada, porque essa é a parte mais importante que a gente tem para investigar. Mas ainda, você vai perder a mulher de bobeira. Agora, eu tenho uma dica aqui para os homens, tá? Na hora do vamos ver, não tá dando conta do recado, meu amigo, vai pro dedinho, vai pra linguinha. Você não precisa dizer, eu brochei, coitado de mim. Não, meu filho, continua estimulando ela, falando coisas ao pé do ouvido dela, que ela não vai nem perceber que você brochou. E você pode, num horário... E olha que não é só na hora de broxar não, gente. Vocês podem usar a língua, o dedo, tudo que vocês tiver para ajudar, fora também disso. Porque, né? Como a gente estava falando antes, né? Concordo. Isso eu acho muito necessário, sim, porque como você já explicou muito, o prazer da mulher não é só na penetração. A gente quase não sente prazer na penetração. Então, assim, se você não estimular a gente de outras formas, acaba sendo bem melhor pra gente, não é isso? Sim, com certeza. E a gente tem um maior órgão sexual que a pele, e a gente tem um melhor que é o nosso cérebro, não é a nossa genitália. Então, o fato de você proporcionar um orgasmo à sua parceira sem tocar na genitália dela, ela vai ficar maluca, ela vai dizer assim, meu Deus, encontrei o amor da minha vida, gente, né? E aí vem aquela chuva de ocitocina, e aí na hora que vem genitália com genitália, aí é o ferro, vai ter que levar pro resto da vida aqui. Você falou um pouco da ansiedade, né? E a gente tem uma pergunta, a ansiedade, ela atrapalha muito o desempenho sexual? Total, tanto dos homens quanto das mulheres. Tem mulheres que também não chegam ao orgasmo, porque estão lá assim, a louça pra lavar, o filho pra cuidar. Amiga, se pintou um pensamento fora da cama na hora do vamos ver, você não chega ao orgasmo de jeito nenhum. Por mais jovem, linda, maravilhosa, pepeca perfeita, acabei de fazer uma linfoplastia, tá linda, acabei de sair do pompoaria, não vai chegar lá. Ou seja, a gente tem que estar bem concentrada, né? Nossa cabeça, nosso Não, né? a gente tem que estar bem relaxada. Relaxada, pensando em nada, só curtindo. Só aproveitando o momento, né? Só aproveitando o momento. A hora do vamos ver não é hora de você pensar em nada. Porque se você pensar e for um pensamento de desempenho, de tamanho de pênis, de minha perereca, será que tá linda? Ai, será que tá depilada? Já era. Você não tem que pensar em nada. Você tem que permitir o seu corpo sentir tudo o que aquela cena ali, a 2, né, ou a 3 ou a 4, que seja, vai te proporcionar. Então, a melhor forma pra gente contornar essa situação
é a gente se concentrar no momento, viver o momento e deixar os problemas pra lá, né? Exatamente, até porque, gente, a sexualidade, né, o sexo, ele é um momento em que é a nossa válvula de escape. É um momento que a gente está ali pra gente esquecer o mundo, pra gente fantasiar, pra gente ser aquela persona que a gente sempre quis ser, pra gente, né, quem gosta de apanhar, apanhar, quem gosta de bater, bater, desde que seja combinado e consentido, tá? Nada de violência aqui contra a mulher, que eu sou totalmente contra, tá certo? Tem mulheres que gostam mais de um carinho assim, então vamos explorar. Uma das questões que eu mais atendo em consultório também é a diferença de perfil erótico. Eu aqui no Dona do Próprio Poder, né, no Torne-se Expert nem tanto, mas no Dona do Próprio Poder eu trabalho com 5 perfis eróticos. A gente tem o mais sensível, a gente tem o energético, que é aquele que se encanta pela expectativa, né, pelo que ouviu ali, pelo que viu ali na troca de mensagens. Aí tem o kink, que é o proibido, é o BDSM, é esse joguinho de poder, né? Aí tem o genital, em geral os homens são muito mais genitais que as mulheres, e tem o metamorfo, que engloba um pouquinho de cada. Então, às vezes, um ajustezinho nesse perfil erótico de um ou outro, os dois já começam a sentir prazer, né? Porque muitas vezes a gente ama o nosso par, mas a gente não consegue ter prazer. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Vai procurar quem? Vai procurar a sexóloga. Você falou uma coisa importante, né? Você disse que os homens são muito mais genitais que a mulher, né? Mas você acha que a mulher também sofre com a falta de desejo? Ou isso é só papo de homem? Sofre com a falta de desejo, sim, até porque é o desejo que provoca a excitação e a excitação que provoca a lubrificação. A lubrificação, ela é essencial para o prazer. Se não tiver lubrificação, se não tiver excitação, se não tiver desejo, não tem prazer. A pior coisa que tem é uma penetração a seco, né? Machuca, dói. As pessoas falam assim, mas o anal, tem a fissura anal. Mas tem a fissura vaginal também para a mulher que transa sem lubrificação. Então o desejo é a primeira etapa da cama. Tem de ter desejo. Uma coisa que muitos homens falham. Se você não provoca o desejo da sua esposa ou vice-versa, porque o homem também sofre com um desejo sexual hipoativo. Não são só as mulheres. Tem homem que, eu amo minha mulher, mas o negócio não levanta. Ok, como é que tá o desejo entre vocês? Não tem, né? O que tem Como faz pra estimular o desejo, né? Filhos. Como é que faz? A imaginação, gente. Tem uma série de ferramentas, né? Sai de casa, vai pegar um cinema, vai fazer uma sacanagemzinha. Finge que vocês são adolescentes, sabe? Aquela época de adolescentes que a gente não faz umas brincadeirinhas, né? Uns fetiches. Que só fica no esfrega-esfrega, volta pro esfrega-esfrega. Uma prática que eu faço com os casais é coito proibido. Até segunda ordem não pode ter penetração. Aí o homem fica assim, é isso mesmo. Quanto tempo? Não sei. Daqui a uma semana a gente conversa. Mas estimula, brinca. Mas Mariana, e se der vontade? Se der vontade, masturbação mútua. Mas não penetra. Porque o casal, ele precisa descobrir as diversas sensações e práticas e estímulos fora da penetração. Porque chega uma hora, gente, que esse arroz e feijão de penetração... Ainda mais para o homem que acha que isso aqui é uma brincadeira, né? É obra, né? Não, meu filho, não, vai com um jeitinho. Se ela quiser brincadeira, ela vai pedir. Porque tem a questão da fantasia, às vezes ela está muito lubrificada, que é uma coisa diferente, né? Em geral, a mulher gosta mais da penetração junto com esfrega-esfrega. Por isso tem muitas mulheres que gostam muito de 4. Por quê? Porque você está aqui, né, de 4 e ela está aqui brincando com o próprio clitóris, com a própria vulva. E tem mulheres, né, uma boa parte gosta mais quando ela fica por cima. Por quê? Porque a penetração dela por cima, ela fica esfregando aqui o clitóris na pelve do homem. Então elas gostam mais. Então brinca com tudo isso. Então, você estava falando muito da questão da gente saber o que a gente gosta, mas assim, o que você acha mais importante? A gente saber o que a gente gosta ou saber o que o outro gosta, né? Saber o que a gente gosta, sem sombra de dúvidas, até porque para você chegar nesse ponto, você já ultrapassou diversos obstáculos, diversos mitos, diversos tabus, diversos padrões. E saber o que a gente gosta, eu vou te dizer uma coisa, amiga, você vai morrer e vai ter mais coisas para descobrir o que você gosta, porque a sexualidade é um universo muito. Você acha que a gente saber o que a gente gosta facilita a gente também entender o que o outro gosta? Com certeza, sem sombra de dúvidas, porque o primeiro amor da sua vida é você, né?
Despreze a masturbação, é fazer amor com quem você mais ama, já dizia o Woody Allen, né? Então, se você não tem uma conexão com você, como é que você espera ter uma conexão com o outro? Não vai rolar. Não vai rolar Não mesmo, vai rolar né? mesmo. Ou Se eu então não me conecto comigo, eu não tenho como Sim. me conectar com outros. Exatamente, às vezes é uma coisa superficial, falsa, ou eu sou casada, eu tô com ele, eu tô com ela, mas eu não me sinto eu mesma. Nossa, é uma tortura, ninguém merece. E assim, o libido, ele é normal ele sumir em alguns certos momentos da nossa vida? Não é normal? Como é que é? Quando isso vira um problema pra gente, né? Vamos lá, libido é pulsão de vida, é energia vital, a gente nasce com libido. E o prazer, obviamente, faz parte dessa energia vital, né? Então a gente tem libido, que é essa vontade de viver, que é muito importante, né? A gente está em uma era de pessoas ansiosas, pessoas depressivas que não tem o quê? Que não tem libido. Aí vão para ansiogênico e antidepressivo. Qual é o primeiro efeito colateral? O corte do libido, né? Deixa a gente assim naquele equilíbrio hormonal que você não tem aqueles picos de dopamina e ocitocina. Agora tem a parte do libido, que é o desejo sexual, que a gente começa a desenvolver na fase da adolescência, né, durante o nosso desenvolvimento hormonal fisiológico, e aí sim, é para toda a vida que aquilo ali tem que perdurar, porque isso vai influenciar a sua sexualidade, a sua juventude, a maneira como você se enxerga no espelho, né? Tem mulheres de 90 anos que se acham lindíssimas e se desejam, embora não tenham mais aquele desejo por sexo, mas que tenham desejo pela própria sexualidade. Então precisa ocorrer. Não tem, amiga? Vem pra terapia, porque a falta de libido é algo muito grave. Muito grave. E assim, né? Infelizmente, nosso bate-papo está chegando ao fim, gente. Foi muito bom conversar com você, foi muito bom tirar as dúvidas com você, porque olha, gente, de verdade, eu saí daqui muito mais, sabe, cabeça aberta depois desse papo, né? Não tem como não estar, né? E conhecendo muito mais, né? Porque assim, eu levei uma aula. Espero que todas vocês também tenham gostado, aprendido. E nós temos uma novidade para vocês. Quer contar? O quadro de Wanda Kiss vai estar presente no universo delas uma vez por mês, onde eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, e quanto mais dúvidas, mais a gente vai fazer esse parquinho aqui pegar fogo, né? Assim que é bom, e é assim que a gente gosta. Ou seja, gente, já segue a gente nas nossas redes sociais, que é o Universo Delas com 2S, e deixa lá no comentário, né? Comenta as perguntas que vocês têm, as curiosidades, dúvida, que a nossa querida Mari vai estar aqui para poder responder. Com certeza, gente, ó, querendo me seguir também, @JoandaKiss em todas as redes sociais, sites de Wanda Kiss, onde tem os meus 8 livros, onde tem os meus 3 cursos online, e tem muita coisa. Tem muita coisa boa pra gente vir, então vem com a gente, galera.